Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Salmos 23, no capítulo 1, que diz assim: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Fiel é essa palavra, irmãos. Quando a gente ora pedindo ao Senhor tudo que a gente pede em oração, assim tenho contemplado, irmãos. Creio que todo aquele que faz essa oração também, com fé, confiando que o Senhor, Ele é o nosso pastor, não existe outro. Jesus é o nosso pastor. E quando a gente pede, Senhor, que nunca falte, Senhor, na minha casa, fiel o Senhor, mesmo na provação. Irmãos, Ele nunca vai deixar a gente passar necessidade no deserto, pode ser pouco. A diferença é que no deserto é pouco, mas quando a gente sai do deserto, a gente vê uma fartura tão grande, mas tão grande de bênçãos, irmãos. Aí você vê bênçãos em tudo que é lado vindo, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. E aí você vê resplandecer tanta bênção e nada o Senhor deixa nos faltar. Então, irmãos, por mais que a gente de repente está no tempo de deserto, creia que assim como o Senhor fez com Jó, um dos maiores exemplos na Bíblia que a gente tem que seguir e confiar, assim como Jó confiou, nunca blasfemou contra Deus. Ele falava sobre ele, que ele não deveria ter nascido, que maldito foi o dia que ele nasceu, né? Que, olha, ele blasfemou contra ele, mas não contra Deus, porque ele pensava assim, ele ficava perguntando ao Senhor, mas Senhor, aonde que eu errei? Porque eu não tô lembrando aonde que eu errei, eu lembro que eu sempre fui fiel a Ti, Senhor. Mas ele não sabia que por ele ser tão fiel, e o Senhor sabia que colocando ele na prova, ele ia ser tão fiel que Satanás ia ser envergonhado através da vida desse homem. Então, irmãos, a gente fica inspirado com a vida de Jó. E o que acontece? Acontece que depois do choro, depois do choro, que você perde tudo, aí vem as enfermidades, assim como ele ficou lá chorando, falando também. O que aconteceu? Ele recebeu em dobro tudo que ele tinha. Se ele era rico, ele ficou mais rico ainda. Então que a gente pegue como exemplo, irmão, fiel o Senhor, Ele permite na provação tirar, mas depois que passa o tempo de provação, é porque, na verdade, o tempo de provação para a gente demora muito, para o Senhor não é nada. A cada tempo de provação para o Senhor é uma experiência que a gente ganha. Em tudo que a gente passa, irmãos, é uma experiência para mais tarde você dar testemunho da tua vida. Porque daí uma outra pessoa vai estar passando pela mesma experiência que você vai estar passando e você vai dizer assim, e você vai dar o exemplo, assim como o Senhor fez com Jó, Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. O Senhor tirou e depois Ele restituiu tudo em dobro. Então receba essa palavra em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel, Ele é o nosso pastor e Ele não vai deixar faltar nada. Aguenta firme esse tempo, depois que esse tempo passar, é só bênçãos de Deus. Mas eu deixo um alerta do Senhor. Cuide para não ficar desfrutando somente das bênçãos do Senhor e esquecer dele. Para que você não venha se afastar da presença do Senhor, porque é uma realidade, irmãos. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.